o mais limpo lá em Brasília tá podre, né? O cara mais limpo lá tá sujo, assim, que nem pau de galinha. É uma coisa absurda o nível de envolvimento que estamos vendo em todas as esferas. O Davi Alcolumbre, presidente do Senado, está fazendo chicanas de uma forma jamais vista na história da Câmara Alta do Brasil para evitar que se instale uma CPI no Senado, para evitar que sejam processados o ministro Toffoli e o ministro de Moraes, que são envolvidos até o talo nesse caso do Banco Master. Por quê? Não porque ele gosta do Supremo porque não quer que o Supremo investigue, por exemplo, o uso de emendas parlamentares lá no estado dele, Amapá, mas também porque o irmão dele fazia parte do Conselho de Administração do Fundo de Pensão dos Funcionários Públicos do Amapá, que entuchou no Banco Master 400 milhões de reais. Sabe quanto eles vão ver em troca desse dinheiro? Zero. Ou seja, os caras fizeram um buraco gigantesco, geraram um rombo enorme para os trabalhadores do Amapá, que se fossem bem informados estariam na frente do Comitê Eleitoral do Alcolumbre com facões na mão, né, protestando contra aquilo que foi feito com o seu dinheiro. E obviamente o Alcolumbre não quer que isso tudo também venha à tona. Então, Alcolumbre está envolvido, a gente do Centrão também está envolvida, né, como a Júlia estava lembrando, a turma do Ciro Nogueira frequentou o Daniel Vorcaro. O Ciro Nogueira foi o autor da infame emenda Master, que mostrou uma emenda com o nome de Banco Master lá no Congresso. Por quê? Porque queriam elevar para R$1 milhão o dinheiro que o Fundo Garantidor de Crédito iria reembolsar para as pessoas que colocassem dinheiro em bancos falidos, como o caso do Master. Hoje é 250 mil, queriam levar para R$1 milhão. Uma emenda feita sob medida, né, que nem um alfaiate para as necessidades do Banco Master. Mas não é só o Ciro Nogueira, também a turma do União Brasil. Tem muita gente que pegou dinheiro, que viajou em jatinho do Vorcaro, que pegou dinheiro nessas festinhas do Vorcaro, ou recebeu financiamentos para eventos paralelos. Tem muito lobista também que teve viagens fora do Brasil financiadas de forma muito generosa pelo Vorcaro. Ou seja, está todo mundo envolvido lá no meio e ninguém quer que esse negócio exploda. Até porque, se o Vorcaro fizer uma delação premiada e todo mundo torce, reza e espera que isso aconteça, se o Vorcaro falar em frente de uma CPMI, né, que pode e deveria ser instalada, não é o risco de um impeachment ou outro, é o risco de uma reforma política no Brasil. Seria maravilhoso. Assim, vai ser um tsunami na política brasileira em ano eleitoral. Então, eles estão fazendo de tudo e vão fazer de tudo para evitar que o Vorcaro abra o bico. Então, essa questão que a Marina muito bem lembrou, é obrigação do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, abrir uma CPMI. E ele está fazendo isso para proteger Daniel Vorcaro, proteger os seus amigos no Congresso, no Supremo e no governo. Lembrando que tudo isso, todo esse caso do Banco Master começou na Bahia, durante o governo do PT, porque a Bahia começou a conceder para o Banco Master o credicesta, que é o crédito consignado para funcionários públicos, né, a venda de outros ativos financeiros do Estado, né, Jacques Wagner, inclusive, privatizou. O PT que privatiza nunca se viu. Quando privatiza é fraude, né? Então, assim... Eles não... o Jacques Wagner falando, zero, podem me pesquisar, não tem nada a ver com isso, tu viu isso? Ele assinou, por acaso, o pedido de CPI? Pois é, né? Que surpresa, surprise, né? O Vorcaro adorava falar inglês, né? My future wife, my best friend, agora falar surprise, e o inglês também era na língua do L, já viu? Vamos beber uma... Até eles botavam o L. Né? Como que era? Que coisa cafona, né? Que as palavras... Não, mas o inglês também tinha o L, eles faziam, era muito engraçado. Inglês do Cebolinha. Da bowling. Enfim, enquanto o Vorcaro brincava com as namoradinhas com jatinhos milionários, o brasileiro aqui vai entubar um prejuízo milionário, né? Sim. Aí só um ponto aqui saiu, né? Eu até pedi aqui a imagem aqui dessa questão de quem está apoiando, né, bem ou mal, a CPMI, né? Então, assim, por ordem, né, a gente tem ali, só tem um deputado do Novo, o Girão, 100%, PL, 87%, republicanos, 80%. No caso do PSDB, não tem, aqui aparece como que não assinou, 3 apoiaram, 100%. Aí temos ali o meia-oca, que é o centrão. Então, quando a gente olha, por exemplo, União Brasil, só 60% aqui que aprovou, né? O PSD, 23%, praticamente ninguém. O MDB, 40%. Então, a gente vê que não é só o PT, né? Se fosse só o PT versus direita versus esquerda,
o Brasil estava fácil, né? Mas quando a gente vai ali para o coluna do meio, é impressionante. Ninguém tá cooperando, né? O próprio Ciro Nogueira não apoiou. Mas quando a gente vê aqui, é isso. Não vai para frente, impressionante. Pois é, Marília, aquilo que você mostrou é a metástase do Banco Master. Já né? passo para o Marcelo. É a metástase daquilo que a gente viu do Banco Master, porque o nível de envolvimento, o nível de corrupção, o nível vamos dizer, promiscuidade entre a classe política brasileira, especialmente do centrão e da esquerda, e o Banco Master é tamanha que eles vão fazer de tudo para que isso acabe em pizza. Agora, só depois passando para o Marcelo, é gravíssimo aquilo que a gente está vendo, porque de fato o ano vai ser cheio de coisas, cheio de eventos, cheio de informações, é possível que eles coloquem no meio para esquecer aquilo que está acontecendo e apareça, cai lá, algum habeas corpus que possa, de fato, deixar o Vorcaro livre ou que possa acabar com esse processo por alguma desculpa e anular todas as provas. Acho que é isso que o Gilmar estava tentando falar ontem com esse negócio, né, das coisas vazadas. Eles estão tentando uma desculpinha. Dando sinais. Tentando. Mas aí eu acho que é uma coisa mais de todos os partidos. Eu acho que eles vão se blindar, sabia? Eu acho que tem até gente que assinou sabendo que não vai dar em nada. Porque, por exemplo, você acha que vai sofrer impeachment essa galera? Bom, o nível... Deveria. Depende também, Julie, como que o Senado, o próximo Estado do Senado é composto. Porque, assim, um senador Aliás, que queira isso se é eleger... muito importante. Um senador, na condição de hoje, um senador que queira se eleger pode colocar como única pauta parar o Supremo Tribunal Federal. Verdade. Vai ter uma avalanche de votos, porque a opinião pública está vendo o nível da desgraça, está vendo o nível da podridão. Não precisa falar, vamos resolver as contas públicas. Não, é só parar o Supremo Tribunal Federal. Vai se eleger. Porque as pessoas, as pessoas não entendem as dinâmicas do Banco Master, precatório, FGC, não, mas entendem que a esposa do ministro Alexandre de Moraes tomou 130 milhões de reais para nada. E Vorcaro, quando estava sendo preso, ligou não para ela, mas para o marido, para o ministro. Isso é corrupção. As pessoas entendem isso e elas estão indignadas com aquilo que estão vendo no Supremo Tribunal Federal. Marcelo? Pois é, eu queria pegar esse gancho aí, saber o que o Caute acha, porque eu acho que tem uma outra questão, tem uma outra pessoa que ainda não foi mencionada diretamente. É um senhor que despacha lá no Palácio do Planalto e está concorrendo à reeleição esse ano. Né? E vejam só, a questão da CPI, né? A Júlia falou, não vai dar em nada e tal, mas o problema não é só a questão jurídica, né? Se alguém vai ser processado, condenado e preso. A CPI tem uma outra questão, que é a questão da repercussão política, que é fundamental no ano eleitoral. Eu desconfio que esses senadores do PT não quiseram assinar esse requerimento de CPI e não querem que haja uma CPI específica do Banco Master, porque o foco, com certeza, vai ser a atuação dos senhores Toffoli e Alexandre de Moraes com relação ao senhor Daniel Vorcaro, os favores que eles prestaram ou deixaram de prestar, o dinheiro que eles receberam, vindo lá do bolso do senhor Vorcaro. E aí, qual é a situação que se pode ser criada para o senhor Luiz Inácio Lula da Silva? Tá? Ou ele, porque a coisa vai escalar, né? Porque cada enxadada não é uma minhoca que vem uma jiboia. Né? E aí a coisa vai escalar diante da opinião pública no ano eleitoral. E aí o Lula vai ter que tomar uma decisão, vai ser a escolha de Sofia. Ou ele diz, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada com Toffoli, com Alexandre de Moraes, eu não sou ministro do Supremo, eu não sou presidente do Supremo. E aí ele dá as costas para os companheiros lá do Supremo, coisa que, aliás, os ministros do Supremo, nos bastidores, já estão se queixando, afinal de contas, o senhor Gilmar Mendes falou, o Lula só é presidente por nossa causa, eles estão se sentindo abandonados. Né? Então, ou o Lula dá as costas para eles, e aí pode sofrer algum tipo de retaliação, vocês imaginem o que o Alexandre de Moraes pode ter para contar sobre o Lula, o que o Toffoli pode ter para contar sobre o Lula, né? Ou ele não dá as costas, ninguém larga a mão de ninguém, e aí o desgaste dele perante a opinião pública no ano eleitoral vai ser muito maior. Eu tenho essa visão, né? Queria saber, né, Caute, o que você acha, porque uma coisa nós podemos dizer com relação ao Lula.
ci sono molti problemi. Moltissimi. Não, é exatamente isso. O Lula é uma bomba eleitoral, uma bomba política que está prestes a chegar. Relembramos também que a CPMI do INSS começou investigando fraudes cometidas no INSS por várias entidades sindicais. Chegou aonde? No filho do Lula, né? No Lulinha, que não por acaso vazou para a Espanha e está lá e não tem a mínima intenção de voltar, está desesperado para impedir que as suas contas sejam devassadas, para descobrir como que ele movimentou tantos milhões de reais. Então, e também, por exemplo, o Mensalão começou como? Com uma CPI dos Correios, que não tinha nada a ver com esse escândalo, mas uma CPI você sabe como começa e não sabe como termina, né? Você sabe quais são os primeiros alvos e não sabe, né, o que vai aparecer por lá. Então, imagina só, uma CPMI do Banco Master, chegou o Daniel Porcaro e fala, eu corrompi todo mundo, eu paguei para todo mundo estava sendo, ele recebeu tanto, esses contratos são fake, esses contratos foram para pagar a benevolência deste outro. Imagina só o que aconteceria lá em Brasília. Por isso também é muito importante que as autoridades garantam a incolumidade de Daniel Porcaro. Já tivemos um cadáver nessa história de uma forma muito mal explicada, porque ninguém se enforca sozinho numa delegacia, numa superintendência da Polícia Federal, sem que ninguém veja nada, com camiseta, um marmanjo de 90 quilos, em um lugar super protegido. Não existe isso. Assassino de aluguel. Não existe isso. Mas então, foi por isso que o Girão e o Malta pediram para ele voltar para a PF. Pois é, porque assim, tem muita coisa, inclusive até o ministro, né, Mendonça, pediram para reforçar a segurança, porque assim, tem muita gente que gostaria de calar a boca para sempre do Porcaro. E por outro lado, temos também milícias digitais que estão atuando novamente, lembrando que Porcaro financiou milícias digitais com os influenciadores no final do ano passado, com veículos de informação, por exemplo, o Diário do Centro do Mundo, o Bastidor, que receberam milhões de reais e que se confirmam mais uma vez a vergonha da profissão jornalística. Esta turma agora está atuando nas redes sociais para tentar achar um jeito de desculpar o Supremo, a senhora Vivi Barsi, ou o próprio Legislativo. Estão dizendo que nunca houve contrato de 129 milhões, etc. Então, temos várias frentes atuando no mesmo momento, a frente judicial, outra midiática e agora também essa política para tentar boicotar essa CPMI que deve sair. E é obrigação moral, ética dos deputados e senadores da direita fazer o possível e impossível para pressionar o Alcolumbre para que paute e crie, deixe a lei ser aplicada ao Alcolumbre para a criação de uma CPMI para que o Brasil saiba qual o tamanho da podridão lá em Brasília. Marina? Não, só um ponto. Tem aquela imagem pronta, Carla? Vendidos. Se puder dividir aqui a tela comigo. Não, um pouco disso, assim, quando a gente olha o que é o Senado em relação à esquerda, gente, não é nada, né? O PT tem 9 senadores. Quando a gente soma com o PSB, a gente está falando de mais 4, então são 12. 12 aí, no total, do que a esquerda, é nada. O problema é que a direita mesmo real, quando a gente olha ali, o maior partido é o PL, 15, né, e quase 13 deles assinaram esse pedido de CPI, o Novo tem um só, né, também 100%, ali o Republicanos também, né, tá bem na foto, mas olha o resto. No fundo, o Senado Federal é o Centrão. Vamos lá, ó, PP, União, PSD, ninguém assinou simplesmente nada. Então, assim, é bom, porque esse ano a gente vai ter eleição para o Senado. Se os senadores não forem muito específicos em relação a essa bandeira, porque é importante a gente lembrar disso. Dessa vez, quando o Lula ganhou, todo mundo dizia isso. Não, mas eu estou tranquilo, porque o Congresso é de direita. E agora, Cáutia, eu vejo a mesma coisa, né, aparecendo. Só que se realmente a gente quer tratar do problema do Supremo Tribunal Federal aqui no país, gente, isso aqui é sabe, o nosso problema, quando a gente olha essa tabela, tá longe de ser a esquerda. A esquerda não tem espaço nenhum. Essa que é a realidade. Porque eu vejo aí um monte de gente escrevendo, né? Em São Paulo, em Minas, vai ser da centro-direita, da centro-esquerda, da centro-whatever. Só que o problema, aí, ó, tá aí. Quem é contra impeachment de ministros do Supremo e essa CPI? É o Centrão. Então, isso é importante, assim, tá junto da esquerda. Então, acho que essa eleição aí pro Senado, fiquem bastante atentos aí, né? Ô, Marina, eu só gostaria de complementar isso que você tá falando, porque esses de direita que nós temos agora, do PL, são os que foram votados na última eleição. Ou seja, eles não precisam
ser reeleitos nessa eleição. A maioria que será reeleita, ou os novos senadores que serão reeleitos, são esses que estão causando esses problemas. Então, olha a oportunidade, porque os de direita, eles não vão precisar estar na corrida eleitoral. Serão os de esquerda ou os do centrão. Então, dá para renovar muito mais, porque os de direita já estão garantidos. E mais, eu acho que Caute, pensando nisso, e todo esse imbróglio que está acontecendo, né? O Doniel Worcaro foi preso pela primeira vez dia 17 de novembro, e o ministro Gilmar Mendes, no começo de dezembro, ele tomou aquela decisão de ressignificar, de refazer, né, o impeachment, praticamente proibindo, né, colocando tanta dificuldade, aumentando o número de votos necessários, e colocou que somente o PGR poderia abrir, né? Eu acredito que eu acho que ele já estava prevendo que isso pode acontecer, porque será que é coincidência demais ele mudar a lei do impeachment logo depois que o Worcaro foi preso? Exatamente, porque eles sabem que chegará em Brasília uma enxurrada de senadores que vão tentar acabar com esses absurdos, esses excessos que a gente viu nos últimos 7 anos por parte do Supremo Tribunal Federal. Eles sabem que vai ter alguém que será empichado, por uma razão ou por outra. Ou pelos abusos cometidos com o inquérito do fim do mundo, o inquérito dos fake news, ou pela corrupção que está emergindo no caso do Banco Master. Alguém vai perder o cargo lá, ou vai ter que renunciar de forma antecipada, como a gente viu acontecer nos últimos meses, né? Lembrando que o Barroso decidiu largar a corte, abandonar a corte, provavelmente porque sentia que algo pior iria acontecer. Então, Gilmar, que está desesperado para salvar os seus, né, ou pelo menos para evitar que ele também possa ser alvo de alguma coisa, mudou com uma canetada a lei do impeachment, tomando também uma invertida e tendo que voltar para trás. Mas assim, imagina só se no Senado a gente conseguir renovar 2/3 do Senado com senadores preparados, honestos também, que não tenham problemas de processos dentro, sem rabo preso, e principalmente aguerridos e com vontade política de voltar a fazer do Brasil um país normal, ou seja, parando os abusos do Supremo Tribunal Federal. O Supremo para no dia seguinte, não precisa nem de impeachment, provavelmente, eles já sentem a pressão e começam a recuar, ou abandonam, né, se aposentam de forma antecipada. Então o Senado vai ser decisivo esse ano para fazer que o Brasil continue sendo essa república dominada por oligarcas ou se torne um país normal, democrático, próspero, porque a justiça é fundamental também para o crescimento do país. Lembrando que esse Supremo Tribunal Federal decidiu criar impostos retroativos até 2007, imagina, para dar dinheiro para o governo Lula gastar a rodo. Então esse é o nível do problema que temos. Então esse o Brasil vai conseguir escolher seus senadores de forma consciente e também cobrem os seus senadores, né? Porque aqui em São Paulo, por exemplo, temos 3 senadores, só 2 assinaram esse pedido de CPMI. Então, por que o terceiro não assinou e deveria ser da direita? Porque não me parece que o Jordano está naquela lista, né? Então, por que e ele foi eleito junto com o Olímpio, o Major Olímpio, né? Que faleceu. Então, ou seja, da direita. Por que não está lá? Então, é necessário cobrar os seus senadores para que eles atuem de forma republicana, nada demais. Com certeza, é um ano muito importante e um momento delicado do Brasil. Antes da gente se despedir do Caute, que tem muitos compromissos, sempre difícil laçar esse italiano para vir aqui, mas a gente consegue, ele tem carinho aqui com a Oeste, com elas, que bom, porque é recíproco. Vem aí, tarifaço na bomba, é o título da última matéria que o Caute escreveu para a revista Oeste. A matéria começa assim: os motoristas brasileiros sofrerão em breve mais uma dor na parte mais sensível do corpo humano, o bolso. Os preços da gasolina e do diesel serão reajustados com aumentos de 2 dígitos. Conta pra gente, Caute, por quê, a partir de quando aproximadamente, qual a previsão? É um período, vem para ficar esse aumento? Pois é, Adriana. A gente está vendo no Brasil uma defasagem dos preços da gasolina e do diesel em relação aos preços internacionais. Ou seja, no Brasil estamos comprando gasolina, estamos indo na bomba abastecer muito mais barato do que o preço internacional do petróleo, por causa da guerra no Irã, por causa das tensões geopolíticas internacionais, por causa da dinâmica internacional. Agora, é muito bom, muito legal para o brasileiro, porque está abastecendo mais barato do que lá fora, mas isso não pode durar. Chegará o dia em que esse preço deverá ser realinhado com o preço internacional. Só que a Petrobras, diferente durante o governo Bolsonaro, quando a Petrobras fazia esses reajustes, basicamente de forma constante, a cada mês, a cada semana, às vezes, quando o petróleo subia ou baixava muito, hoje temos uma nova fórmula, que é um negócio quase esotérico, que o governo Lula criou, que não se sabe o que tem lá dentro. Moral da história, a Petrobras não
não reajusta automaticamente os seus preços, ela segura muito o preço, ou quando o petróleo está mais baixo, aqui no Brasil pagamos mais caro, como foi ano passado, ou quando está mais caro, agora estamos pagando mais barato, mas esse negócio vai acabar. Eu queria mostrar, não sei se dá para ver no telão, a diferença de preços entre a cotação internacional e o preço aqui no Brasil, a defasagem que temos, né? Não sei se a Michelle consegue mostrar pra gente, mas temos um negócio monstruoso, especialmente no diesel. O diesel hoje no Brasil está 85% mais barato do que deveria estar, do que o preço internacional. Ou seja, os caminhoneiros brasileiros logo mais deverão pagar quase o dobro do que pagam hoje na bomba para o diesel. E os motoristas de carros, né, que abastecem com gasolina, podem pagar quase 50% mais caro. Ou seja, é um tarifaço que vai chegar e isso vai se transformar em inflação na veia, porque tudo aquilo aqui estamos vendo agora a defasagem, né? Ou seja, a Petrobras está mantendo 85% mais barata, de forma artificial, o diesel e 40% a gasolina. Isso vai acabar um dia, porque ou a Petrobras quebra, porque está pagando isso com o seu caixa, ou o governo subsidia, ou seja, mais dinheiro público enfiado, né, em coisas que não deveriam, ou o brasileiro vai ter que pagar mais gasolina e diesel. E já que tudo no Brasil é gasolina e diesel, o ovo que chega no supermercado é diesel, porque chega de caminhão, a sua compra online é diesel, porque chega também no caminhãozinho, né, o remédio é diesel também, ou seja, é tudo gasolina ou diesel, isso vai ter um impacto também na inflação dos alimentos. Então, chumbo grosso vem aí, prepare-se, porque esse negócio vai pesar e caro no bolso do brasileiro. O Caute, na história, né, na época da Dilma, eles optaram por manter congelados. Então, eu chutaria que o rombo vai para a Petrobras mesmo, como já aconteceu da outra vez. Uma hora vai ter que fazer isso, mas provavelmente vai ser uma bomba para o próximo governo desarmar. Vamos lembrar aqui que a Petrobras, ela se transformou na empresa mais endividada do mundo. O PT quebrou a Petrobras, né? Isso é importante. Ela teve ali um endividamento de 160 bilhões de dólares, um negócio assim, sem precedentes. E um dos motivos, além, obviamente, de todos aqueles investimentos que boa parte virou sucata, né, os escândalos que a gente descobriu no Petrolão, mas foi exatamente essa manutenção desses preços artificialmente baixos, né? A gente está falando de uma conta, na época acho que era 40 bi de dólar, hoje seria equivalente a mais de 250 bilhões, né? Exatamente. Que a gente está falando em torno disso, de prejuízo se a gente mantiver. E foi exatamente isso, se a gente ficar, é até uma conta interessante, né? Se mantiver isso aí até o próximo governo, quanto isso significa de prejuízo para a empresa. Lembrando que depois, o que aconteceu? Uma alta gigantesca de preço para reequilibrar isso tudo, né? Exatamente. Não, o PT quebrou a Petrobras em 2015, né, basicamente, e foi muito difícil para o governo Temer e para o governo Bolsonaro restabelecer o mínimo de saúde econômica, né, financeira da Petrobras. Tiveram que vender muitos ativos da Petrobras para tentar, e ainda não acabou o trabalho, para tentar restabelecer uma mínima de ordem por lá. E agora o PT está voltando tudo para trás, ou seja, está colocando no balanço da petroleira esse ônus. Agora, as escolhas são duas. Ou a presidente da Petrobras, a Magda Chambriand, decide perder qualquer tipo de credibilidade e amaldiçoar o seu legado, né, como foi, por exemplo, para outra presidente mulher, que foi, inclusive, as únicas duas mulheres da Petrobras, o PT colocou, estão devastando a Petrobras, então, péssimo serviço para o público feminino, né? Porque foi, então, a Graça Foster que acabou com a Petrobras na época, aquilo que a Marina estava falando, e que poderia ser uma nova, né, poderia ser repetido agora com a gestão da Magda Chambriand. Ou, por outro lado, ela decide assumir a bronca, né, bater de frente com o governo e reajusta o preço como deveria fazer e salva, então, as contas da Petrobras. Então, está tudo nas mãos da presidente da Petrobras. Vamos ver qual será a escolha que ela vai fazer. Meu palpite, se ela apostar para fazer o certo, não dura 15 dias no comando da Petrobras, porque o PT tira ela de lá. Legal. Gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.